Bom dia, bom dia. Mais uma vez na presença do Senhor Jesus, na presença do seu doce Espírito Santo, para juntos buscarmos a face do nosso Deus, desde já trazendo cativo aí o nosso entendimento, a obediência de Cristo. Nós deixamos morrer toda a natureza carnal, tudo aquilo que passou o dia de ontem, e buscamos a face do Senhor. Oi, Ana Lúcia, bom dia. Teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos iluminar, venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos permanecer firmes, Senhor, contra as astutas ciladas do diabo, permanecer firme, Pai, contra toda inclinação carnal, contra todo desânimo, contra toda a força das trevas. Neste momento nós deixamos morrer, Senhor, todo ego, todo sentimento contrário à Tua vontade, todo sentimento contrário àquilo que o Senhor planejou para nós antes da fundação do mundo e que se revelou agora, Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Assim, meu Pai, no Teu nome, na Tua memória, está todo o desejo da nossa alma, Senhor. No Teu nome, na Tua memória, está todo o desejo da nossa alma. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu gostaria de pedir primeiramente desculpa, um atraso aí de uns 5 minutinhos, mas cá estamos, na presença do nosso Deus. Oi, Rosiane, bom dia, querido. Seja bem-vinda. Cá estamos na presença do nosso Deus mais uma vez, apesar das lutas, Bom dia. Apesar dos problemas que tentam nos derrubar, mas o Senhor tem nos dado graça, até aqui. E até aqui nós glorificamos o nome do Senhor. Oi, Jaime, bom dia. Paz do Senhor, ploque. Bom dia, Deus abençoe. E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 9 de Êxodo. Nós estamos falando da jornada dos filhos de Israel, que para nós tem um significado espiritual, uma aplicação na nossa vida. Obrigado desde já pelas curtidas, tá, pessoal? Isso é bacana, isso é muito importante para que a live chegue a mais pessoas, Agradeço de coração aí aos irmãos. E eu vou entrar logo na palavra, pessoal, porque não vou poder passar das 9 horas de jeito nenhum. Eu tenho um compromisso daqui a pouco. Então, no máximo, o ideal seria que eu conseguisse terminar aí, tipo, umas 15 para as 9, por aí no máximo, entendeu? Então, eu vou tentar ser bem breve aqui na nossa explanação da palavra de Deus. Então, em Êxodo 9, a palavra do Senhor diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, mais uma vez aqui a gente vê, o Senhor ordenando já depois de algumas vezes que Moisés vá a Faraó e faça o mesmo pedido, a mesma ordem da parte do Senhor, Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Bom, pessoal, aqui nós vemos um juízo de Deus sobre o Egito, que muitas pessoas que não conhecem bem o Senhor, não conhecem a palavra de Deus, que não confiam na justiça de Deus, pessoas questionam essa passagem e ficam perguntando, que Deus é esse que, se você não obedecer, que ele castiga, que ele manda para o inferno. Primeiramente, os irmãos devem lembrar o que a gente já falou aqui algumas vezes,
que o homem foi colocado sobre a terra para dominar sobre os animais, para dominar sobre os fenômenos da natureza, dominar sobre tudo, menos sobre outro ser humano. Por quê? Porque diante de Deus, pessoal, todos os seres humanos são livres, ou seja, todos têm os mesmos direitos e deveres. O Senhor é aquele Deus justo e verdadeiro que não faz acepção de pessoas, que não tem por inocente o culpado, nem por culpado o inocente. Então o Senhor não faz acepção de pessoas, ele trata cada um conforme, né, o seu caso, ele tem um plano específico para a vida de cada ser humano. Oi Maria, a paz. Ele faz então, né, justiça na terra conforme a sua sabedoria e não conforme a nossa opinião. E esse Deus então, que é o nosso Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem prediletos, ele não tem filhinhos especiais aos olhos dele. Ele ama todos igualmente e a justiça dele é para todos, sobre todos os que creem. A verdadeira justiça, a justificação pela fé, é para aqueles que buscam a ele, esperam nele, confiam nele, certo? Então aqui a gente vê que o povo hebreu estava ali escravizado pelos egípcios. Ora, se o Senhor criou o homem para ser livre, se o Senhor criou o homem para ter um relacionamento vivo na sociedade com os seus companheiros humanos, né? Ou seja, oi, Aparecida, a paz, bom dia, seja bem-vinda. Então, se Deus fez isso, pessoal, o homem não poderia jamais escravizar outros homens. Acaba que a escravidão no Velho Testamento foi permitida, acontecia, né? Até o próprio povo de Israel tinha lá os seus escravos. Porque uma vez que aconteceu que o ser humano começou a dominar sobre outros, e aí surgiu, né, o regime de escravidão, que a princípio não tinha nada a ver com a cor da pele, tá, pessoal? A escravidão tinha a ver o quê? Com dominação, dominação de territórios, dominação de povos inimigos. Por causa do pecado, era natural, né, quer dizer, era consequência que isso surgisse. Era previsível, né, que isso surgisse como consequência do pecado. Mas o povo de Israel, por exemplo, a Bíblia contém leis a respeito da misericórdia que deveria ser usada mesmo com os inimigos. A gente vai ver isso lá na história de Eliseu, quando Eliseu, né, levou ali os filisteus a cair na mão do rei de Israel e disse ao rei de Israel para estar atrás com misericórdia, para dar a eles de comer e tudo mais. Certo? Porém, os povos inimigos não tinham essa misericórdia. O Senhor escolhe um povo para fazer a diferença. E através do exemplo desse povo, então, mudar a mentalidade do ser humano, né? Lentamente, por quê? Respeitando o livre-arbítrio humano. O Senhor não queria fazer fantoches, fazer robôs. Então esse processo todo pela qual a humanidade passa, né, esse desenrolado plano de Deus, ele foi necessário para que Deus respeitasse a nossa livre agência, né, a nossa capacidade de fazer escolhas. Então aqui a gente vê que o povo egípcio era um desses povos que não tinha misericórdia dos seus inimigos, que oprimia, que mandava matar as criancinhas quando nascessem, ou até antes de nascer. Então o Senhor, né, para executar um juízo, ele permitiu que isso acontecesse, ele permitiu que o coração de Faraó continuasse duro. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, na verdade nós devemos entender que o Senhor não tirou a dureza do coração. O Senhor simplesmente não socorreu a Faraó, porque Faraó era um rei perverso. E a Bíblia diz que o soberbo, a alma dele não é reta nele, né? A soberba é a inimiga número 1 da fé.
Então, o Senhor disse a eles: olha, vai a Faraó e fala com ele que deixe ir o meu povo, porque se ele recusar, eu vou tocar justamente naquilo que eles deveriam se preocupar em dominar, em vez de dominar o meu povo, em vez de dominar o ser humano. E no caso, um povo escolhido para a glória de Deus. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, olha aí, cavalos, jumentos, camelos, bois, né? E mais, o Senhor fará separação. Por quê? Para mostrar que a partir de agora, Deus vai fazer a diferença, né? Deus não faz acepção de pessoas, mas ele vai ajudar um povo que invocar o nome dele. Então, nesse sentido, não é acepção. Deus vai fazer uma oferta de amor, Deus vai oferecer a sua graça, o seu socorro, e obedece, né? Aceita quem tem juízo e rejeita quem é soberbo. Então era isso que estava acontecendo ali. Então o Senhor faz separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, certo? Então o Senhor ainda assinalou um certo tempo, olha aí, ó. O Senhor deu a Faraó a oportunidade, né? Versículo 5 do capítulo 9 de Êxodo, o Senhor assinalou um certo tempo dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte. Todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Na verdade, aqui nem foi todo o gado, tá, pessoal? Literalmente. A gente vai ver depois que vai acontecer outras pragas que vai envolver o gado também. Mas aqui houve uma primeira mortandade geral, né? E morreu muito gado, certo? O Senhor não matou todo o gado de primeira, como parece aqui para nós a princípio. Mas como a Bíblia não tem essa preocupação de provar mínimos detalhes, então a gente aparentemente pode parecer que vai haver uma contradição aqui, mas não é, tá? Isso aqui foi misericórdia do Senhor. O Senhor fez separação, assinalou um certo tempo, e aí o gado, né, dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Quer dizer, por que o Senhor diz, pessoal, eu endurecerei o coração de Faraó? Tem um outro detalhe aqui. Muito obrigado, amados, pelas curtidas, tá? Graças ao Senhor que nós temos irmãos aqui já conscientes, né, que amam a palavra e que têm cooperado com esse ministério. Eu agradeço mesmo de todo o meu coração. Então, pessoal, nós temos um outro detalhe aqui, né, que quando o faraó recebia ali uma praga, uma repreensão da parte do Senhor por não deixar ir o seu povo, aquilo ali fazia com que ele ficasse mais irritado ainda. E quanto mais irritado ele ficava, mais ele fechava o coração. Tem um ditado que diz que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro, né? Então a graça de Deus, quando ela vem, né, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas parece que em alguns corações a graça provoca ódio, né? Ela provoca irritação, rancores. Porque a pessoa, quando ela tem uma índole má, ela deseja que Deus puna todos aqueles que ela considera inimigos. Quer dizer, a pessoa egoísta, a pessoa lazarenta, né? Ela quer que Deus castigue todos aqueles que ela não gosta. Então, para essa pessoa, a graça de Deus é uma tortura. Porque ela não pode conceber Deus perdoando outras pessoas que a feriram. Ela não consegue perdoar. Ela não consegue entender que todos estão debaixo da mesma graça e que Deus fez assim com o objetivo de reconciliar os homens com Ele mesmo e entre si. Então, para você andar, né, você ter comunhão com alguém, obrigado aí os irmãos que estão compartilhando também, tá, pessoal? Isso é muito importante. Para você desfrutar da graça, você tem que aceitar que essa graça é para você e é para os outros também.
E essa graça, ela pode atingir mesmo aqueles que te ofenderam, que te traíram, que te violentaram de alguma forma, seja física, seja emocional, né? Seja financeiramente. Essa graça, ela pode ser estendida também àqueles que te feriram, te magoaram. E isso irrita algumas pessoas não aceitam. Né? O que a gente chama aqui de religioso não é a pessoa que está na igreja, não. O religioso é a pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos, ou que quer usar a ira divina para castigar os seus inimigos. Oi, Cleonice, bom dia, paz do Senhor. Então, essas pessoas querem, né, punição para todos aqueles que elas odeiam. Você vê o próprio João. Puxa vida, né? Não, mas em nome de Jesus, eu creio que quem tiver que chegar nessa live e ser abençoado aí, né? Tá ligado nos céus, em nome de Jesus, o Senhor vai desfazer aí toda armadilha para a honra e glória do nome dele. Amém? Então, pessoal, para as pessoas que querem desfrutar essa graça de Deus, nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é como a luz do sol. Ela é, né, vamos dizer assim, a partir do momento que ela é liberada na cruz do Calvário, ela vem sobre todos. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz nascer o seu sol sobre bons e maus e faz com que a sua chuva desça sobre justos e injustos. Porque a graça é para justamente socorrer, para nos libertar do pecado. E uma das coisas que o pecado trouxe é o que? A inimizade, o ódio, né? A mágoa, o desejo de dominar sobre o outro. Muitas pessoas que criticam a Bíblia, né, criticam o Velho Testamento, perguntando, que Deus é esse que mandava matar. Essas pessoas, no coração delas, elas matam. Por quê? Porque elas não perdoam. Elas têm uma amargura no coração e elas acham ou que Deus não podia castigar ninguém quando convém para elas, porque elas não querem, né, correr esse risco de serem punidas, de serem repreendidas pelo Senhor. Mas quando se trata de alguém que fez um mal para elas, aí elas querem a ira sobre essa pessoa. Muitas vezes elas tomam vingança com a própria mão, muitas vezes ela entra com processo contra a pessoa, entra com isso, entra com aquilo. Por quê? Nessa hora ela quer justiça, né? Você pode ver, nós temos aí hoje na política essa questão muito clara, né? Pessoas que defendem um socialismo, que defende que a pessoa pode roubar um celular para tomar uma cervejinha, mas se tocar no celular dela, ela chama a polícia na mesma hora. A hipocrisia está no ar, né? Então isso tem a ver com o que eu estou falando aqui. Amém, Cleonice? Obrigado. Então, pessoal, essa justiça própria é que é justamente a religião dos homens. Essa justiça própria, né? A gente vê lá o próprio João e Tiago, que eram os irmãos Boanerges, né? Em certo momento, andando com Jesus, Jesus chegou numa cidade de samaritanos, eram pessoas pobres, sofridas, pessoas humilhadas, rejeitadas pela nação de Israel como indigentes, né? Como gentios. E aí não receberam Jesus, não quiseram que Jesus passasse pela cidade deles. Imediatamente João e Tiago falaram: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu e consuma essa gente? E aí Jesus falou: vós não sabeis de que espírito sois. Ou seja, vocês não têm conhecimento ainda nem de quem vocês são, o que vocês mereceriam se não fosse a minha graça, né? E vocês não têm consciência também do que eu tenho para vocês. Então vocês não sabem de onde vêm nem para onde vão, vocês não têm noção de nada para falar uma bobagem dessa. Quer dizer, se o próprio Jesus veio buscar e salvar, por que ele ia mandar descer fogo do céu e destruir aquela cidade inteira? Né? Amém.
É forte, é verdade. Então, aqui a gente vê, pessoal, né, a palavra discernindo os corações. Então, quando você, meu irmão, minha irmã, que crê na palavra de Deus, quando você vê alguém zombando da Bíblia, não quer dizer que você tem que bater boca e discutir com a pessoa, que você tem que provar nada, né? Ainda mais se você não tiver facilidade para falar, não tiver argumentos, o melhor que você faz é deixar para lá. Mas no seu coração, você vai lembrar disso que eu te falei nessa manhã. As pessoas que atacam a Bíblia são as pessoas que querem justiça só para elas. Elas querem justiça só para elas. Oi, Daniela, a paz, seja bem-vindo, querido. Bom dia. E aqui a gente vê isso, né? Então o Senhor, no versículo 8, ele disse a Moisés e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebentará em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Olha só, num primeiro momento aqui, Deus é Deus. Amém, Zana? Deixa para Deus eu faço, né? Também saber usar a Bíblia, né? Amém. Amém, Catrina. Não sei se eu entendi o que você quis dizer. Deixa para Deus eu faço, né? Deixar para Deus, né? Deixar Deus fazer justiça, é isso? Bom dia. Eu já falei, né, Daniela? Então, pessoal, você vê que nesse capítulo, na primeira praga ali, que o Senhor começa a tocar nos bens, né, nos interesses do povo egípcio, porque a coisa já está se agravando. Então, houve uma morte, assim, da maioria dos animais. Não morreram todos. Agora aqui, vai haver não só uma morte imediata, como também um sofrimento. E esse sofrimento vai ser, além dos animais, vai atingir também o ser humano. Então aqui já entra numa coisa ainda mais profunda, que o primeiro o Senhor toca no gado, que é o interesse material, né? São os bens ali de consumo do povo egípcio. Agora o Senhor toca na saúde deles também e faz arrebentar sarnas, né? Úlceras, nos homens e no gado. Então eles tomaram da cinza do forno, puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar de pé diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna também nos magos e em todos os egípcios. Aí aqui a gente vê o Senhor executando um juízo, pessoal, não somente contra homens em si, mas esses magos representavam o quê? Toda a superstição, né? Toda a idolatria dos egípcios, todo aquele fingimento, né? Aquela religião mística, aquelas religiões iniciáticas do Antigo Egito, né? Onde você tem ali zoroastrismo, você tinha ali, como é que chama aquela religião de Rosa Cruz, né? Segundo dizem, surgiu no Antigo Egito. Entendeu? Essas ideias, tipo maçonaria, né? Para quem não conhece a Rosa Cruz, é um pouco parecido com a maçonaria. O que elas têm em comum? São religiões de mistério, onde o homem mexe com poderes místicos, né? Poderes da alma humana, que são desenvolvidos, mas fora da vontade de Deus. Né? O uso de poderes mentais do ser humano, mas fora da iluminação do Espírito Santo. Entendeu? Esses poderes mentais, na verdade, são truques psicológicos, né? Truques psíquicos que até produzem alguns fenômenos, como o diabo vai usar agora no anticristo, né? Nos últimos tempos. A Bíblia diz que ele vai fazer descer até fogo do céu em direção à terra, mas sempre é um poder de engano, tá, pessoal? Eu particularmente tenho para mim que esse fogo que o diabo o anticristo, né, vai fazer descer
do céu em direção à terra, pode ser, por exemplo, holograma, entendeu? Imagens que eles vão criar através de holograma, mas não é coisa real, porque o diabo não tem um poder real sobre a terra, a não ser aquele que Deus permitiu. Então guarde isso no seu coração, não tenha medo de assombração, não tenha medo de fantasmas, porque na vida daquele que crê no Senhor, o diabo não toca, o maligno não toca. Então esses sinais aí que ele vai fazer... Ô Daniela, eu vi falar dessa história, mas isso aí não me impressiona não, porque algumas religiões místicas eles fazem isso também. Ô Cleonice, pode ser tipo foguetes, mas eu digo assim, pode ser só imagem também, holograma. Hoje a gente já vê, né? A gente já vê alguns hologramas aí de disco voador sendo testado. Por quê? Porque eles vão fazer o povo que ficar acreditar que a igreja foi tirada por discos voadores da Terra, né? Então eles já estão com esse plano aí. Você vê que quantidade de gente agora que está vendo disco voador aí não está no gibi. Já está aparecendo até alguns vídeos, só que eles vão fazendo sutilmente, porque eles fazem tudo através do engano, né? Através da indução mental. Pois é, exatamente. Não, Daniela, e sobre essa questão do pastor que andou sobre carro de vidro, gente, por favor, não se impressione com essas coisas, tá? Não fique impressionado. Por isso que eu falo com os irmãos. Não busque milagres em primeiro lugar, porque você vai ser enganado. Se você ficar buscando sinais, milagres, maravilhas, você vai ser enganado pelo anticristo. Por que a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que os seus eleitos não serão enganados? Ele fala assim, se possível, enganariam a muitos, mas não é possível. Por quê? Porque o cristão ele tem como primeiro critério a fé, o relacionamento íntimo com Jesus e a palavra revelada. E é por isso que o diabo, né, e o mundo nos odeiam, porque eles não conseguem enganar o verdadeiro cristão. Nós temos o critério de Deus, nós temos a palavra de Deus. Então nós temos uma verdade que o diabo não pode derrubar, não pode refutar. Mas se você ficar à procura de sinais, você vai cair nessa técnica, né, de usar não só truques mágicos, truques de ilusão, truques psicológicos, como também alguns poderes que realmente estão latentes na alma humana, né? Poderes que o homem tem na sua psique, mas que são poderes que não podem salvar, muito pelo contrário, que só geram ilusões. Amém, ploc, ploc. Hoje está chegando para mim normal, graças a Deus. Ontem eu fiz a live à noite, não estava aparecendo nada aqui de curtida. Mas eu creio que para o algoritmo, né, da plataforma, ele está entendendo que a nossa live tem relevância, né? Graças a Deus por isso. E que tenha mesmo, irmãos. Eu queria aproveitar, nós estamos com quase 60 pessoas aqui, ó. Você que é cristão, você que ama a palavra de Deus, se inscreva aí na página. Mas não é para você só fazer número, não. Se inscreva e participe conosco das lives. Deus tem falado. Entendeu? Se for só para se inscrever e não participar, aí nem faço muita questão, vocês me desculpem, né? Eu não estou aqui para encher o meu canal de gente, porque não vai adiantar nada você inscrever e não participar. O nosso foco maior aqui é as lives, porque nas lives eu consigo explicar melhor. Eu faço vídeos, tem alguns vídeos aí, eu até dei uma parada, tem um tempo já que não faço, porque o vídeo é muito curto, né? Para eu fazer um videozinho direto aqui no TikTok é vídeo de 3 minutos, não dá para falar nada praticamente. Então o forte nosso aqui são as lives. Então, Cleonice, mas por isso que os irmãos, eu tenho um grupo de WhatsApp, o link está aí no meu canal, no perfil. Logo abaixo do editar perfil tem um link de WhatsApp aí. Se vocês quiserem se inscrever, esse link é importante porque nesse link não vou ficar mandando mensagem assim para encher a cabeça de ninguém, mas nesse link é que eu aviso, por exemplo, questão de horários, quando há uma mudança. Né? Por enquanto está mais ou menos prevalecendo o quê?
todos os dias de manhã, 7h30, via de regra, né? No sábado, às 8h. No domingo, eu estou querendo mudar para mais tarde, porque eu estava fazendo às 7h por causa da feira que eu faço aqui no domingo. Mas estou querendo jogar para as 9h. Ou até mais, depois eu vou ver. Mas eu confirmo até lá, né? À noite, às 19h. No sábado, sempre que possível, porque eu costumo ter compromisso na igreja. Nas quartas-feiras, por enquanto, não está tendo live. Nem de manhã e nem à noite. É um dia que eu tiro para dar uma respirada, né? E no domingo à tarde também às 14h. Eu vou ver, eu ainda estou definindo alguns horários, mas eu vou ver se hoje ou amanhã eu coloco um novo vídeo aqui na minha página com os horários mais atualizados, tá? Mas eu queria que os irmãos que amam a palavra aqui nesse ministério, os irmãos que têm sido abençoados e os irmãos que querem andar conosco, né? Acompanhar essa nuvem do Senhor, que os irmãos entrassem no link lá do WhatsApp para a gente não perder contato. Se amanhã acontecer alguma coisa, denunciar minha live, cair, eu abro um outro canal e mando o link direto para os irmãos, para a gente não se perder. Então eu te pediria, se inscreve no canal, né? Se você quer crescer na palavra de Deus, aqui você não vai ser enganado. Nós temos plena confiança e consciência do ministério que o Senhor nos deu, que é a pregação viva, né, da palavra, uma pregação dinâmica, que não é uma doutrinação teológica, aqui eu não vou defender religião nenhuma, não vou defender nenhuma teologia específica, mas também defendo a comunhão na igreja, defendo que você deve frequentar uma igreja, você deve ter comunhão com os santos, né, e não ficar só na comunhão virtual. Isso não é bom para a sua alma. E eu não quero que Deus um dia me cobre que eu tirei pessoas da igreja. Eu não faço isso, tá, pessoal? Eu tenho juízo suficiente para não fazer isso. Ficar afastando pessoas da igreja. Então, amados, e aí você, por favor, né, se você quiser, entra no link, porque sempre que tiver um horário diferente, ou se tiver alguma... Como a gente está querendo fazer uma vigília, provavelmente vai ser no final de semana agora, aí a gente fica um horário até mais tarde e tudo, aí eu aviso por lá, você fica sabendo. Então, tipo assim, a princípio você tem que, se você não for notificado pela plataforma, você tem que saber os horários que a gente está tendo a live, porque naquele horário você já entra na minha página e já clica lá na minha foto, né, que vai aparecer para você ao vivo. Você já entra direto na live. Entendeu? Então você tem que estar por dentro dos horários. E no grupo lá eu vou avisar quando houver algum imprevisto, né? Ou mudança de horário, essas coisas. Porque, inclusive, pessoal, essas mudanças de horário é um pouco por situações minhas aqui. Amém, Ploc, seja bem-vindo. E também, pessoal, de vez em quando eu vou dar umas mudadas assim meio maluca. Para quê? Para ver se a gente acha horários que atendem a maioria. Embora a princípio esses horários parecem que estão bons, né? Então, 7h30 da manhã todos os dias, com exceção da quarta, 7 da noite todos os dias, com exceção da quarta, no sábado às 8 da manhã e à noite, quando é possível. No sábado tem vez que eu entro depois do ensaio, eu costumo entrar 8h30, 9h, tá? Quando dá, quando eu não saio mais tarde, né? Da igreja. E no domingo, de manhã, provavelmente vai passar para as 9h e à tarde às 14h, tá? E aí vamos supor alguma live que eu não puder fazer, porque uma hora ou outra vai acontecer imprevisto, né, que eu não vou poder fazer, aí eu aviso também por aqui. Entendeu, irmãos? Então, voltando aqui, né, o Senhor mandou essa praga aí das cinzas. Então os magos não podiam parar de pé diante de Faraó. Eu lembrei aqui de falar isso tudo da questão dos milagres, dos falsos milagres, né, que vão ser operados inclusive pelo anticristo, porque os magos do Egito, né, os magos das religiões antigas, sempre foi essa reunião do homem com Satanás fora da vontade de Deus.
Então o homem ele recebeu o poder de Deus para muita coisa na terra, para dominar sobre a terra. E o homem tem realmente alguns poderes que a gente chama, né, na sua mente, na sua psique, porque ele é um ser espiritual, pessoal. Só que o homem pecador, ele é um ser espiritual, mas ele é desfigurado, né? Ele foi desfigurado pelo pecado. Então, essas religiões iniciáticas, como eu falei, né, tipo Rosa Cruz, maçonaria, zoroastrismo, essas coisas, eles entram nessa questão de buscar poderes místicos ou de usar truques, enganos. A própria mágica, né, quando você vê esses shows de mágica, a gente vê muito hoje na internet, né? Eles fazem truques impressionantes que você fica de boca aberta. Mas guarde isso, tá? O poder deles, o poder do anticristo, nunca vai ser um poder real. Vai ser sempre algum truque. E como hoje a tecnologia está muito avançada, então eles vão unir o quê? A tecnologia com essa astúcia de Satanás, com esses sinais e prodígios de mentira que a Bíblia fala. Você vê que a Bíblia fala sinais e prodígios de mentira, né? É igual antigamente a gente falava, é de mentirinha, né? Vamos brincar de comidinha, de mentirinha. Então o diabo ele já tenta colocar a mentirinha desde cedo na cabeça da criança para quando chegar na idade adulta ele achar normal, né? As mentirinhas e depois as mentironas. Pregou sobre isso no Face? Amém, Dani, amém. Que bom, é a palavra de Deus, a verdade tem que ser pregada mesmo. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Olha aí, a Bíblia usa essa expressão, endureceu. Por quê? Porque Deus já sabia, pessoal. A palavra é que endurece o coração. A mesma palavra que amolece o coração do crente. Oi, Sebastiano. Você tem que trabalhar, né? Tudo bem, Deus te abençoe, querido. Abençoe o seu trabalho lá. A mesma palavra, pessoal, que amolece, né, que quebranta o coração do crente, ela endurece o coração do perverso. Por isso que a Bíblia fala, quem está limpo, limpe-se mais, quem está sujo, suje-se mais, né? Então o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Olha só, de novo, né, várias vezes. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro Deus como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas, deveras, para isso te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Para quem lê isso aqui superficialmente, pessoal, realmente é estranho a princípio. E por isso que a gente só entra pela fé, porque se você tentar explicar algumas coisas assim com a mera racionalidade humana, você vai tropeçar na palavra. Parece aqui que Deus é um Deus tirano, arbitrário, né, a princípio. Porque o Senhor fala, eu vou te castigar, eu vou estender minha mão sobre a terra, né, eu vou endurecer o seu coração. Mas não é, você tem que saber, você tem que aceitar a verdade pela fé e deixar o Espírito Santo ir te revelando, que para mim hoje, por exemplo, que já tem 30 anos, né, que conheço a palavra de Deus, vai fazer o ano que vem, se Deus permitir, né? Hoje eu vejo a lógica de tudo com tanta clareza que para mim não tem como a Bíblia não ser a palavra de Deus. Não tem como. Entendeu? Jamais existiria um ser humano ou um grupo de sábios, de eruditos que teria capacidade de inventar isso tudo. Essa palavra não é da terra, não tem como. Só que você não entende a princípio, assim, superficialmente, você não vai entender. Por isso que as pessoas que não têm paciência, né, não têm aquela perseverança na palavra, elas acabam caindo.
acabam se desviando e depois acham que perdeu a salvação. Não, nunca teve. Salvação não se perde. A salvação que Deus dá não se perde. Tá? Isso aí tá para nascer um pastor, presbítero, bispo, diácono que me convença do contrário. Tá para nascer, porque até hoje não tem. E não é porque eu seja obstinado, pessoal. Não é porque eu seja obstinado. Realmente, o que a gente pode fazer depois de salvos, né? A gente pode pecar, sim, se a gente não vigiar. Mas a gente colhe consequência. Se a pessoa é salva, ela vai ser corrigida pelo Senhor. Mas o salvo, ele não vai se rebelar. Quando ele for corrigido, ele vai aceitar a repreensão do Senhor, vai passar pelo vale da sombra da morte, né? Mas ele não vai se afastar, por quê? Porque o que permanece nele é a divina semente. E ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Isso aí é claro em várias passagens da Bíblia, tá? Não sou calvinista, mas nesse ponto os calvinistas têm razão. Uma vez salvo, salvo para sempre. A questão é você saber se é salvo realmente. Isso aí você só vai saber quando der fruto na sua vida. Por isso que quando Jesus fala aquele que perseverar até o fim será salvo, a perseverança não é ela que é uma condição para a salvação, porque a salvação é pela graça. Mas à medida que você persevera, é que você vai começar a ver os frutos. E esse fruto é que vai te dar a verdadeira segurança. Ô Daniela, então, o calvinismo, querido, você tem que pensar o seguinte, não estou falando do calvinismo especificamente não, tá? Mas tudo que termina com ismo, calvinismo, arminianismo, supralapsarianismo, e não sei mais o que ismo, né? Até mesmo cristianismo é uma ideologia, é uma coisa que com o tempo foi consagrado ali um certo padrão de pensamentos, mas que acabou virando uma espécie de bem comum, né? Mas que não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não termina com ismo, certo? Por exemplo, os homens pegam Cristo e fazem dele o cristianismo, né? Então, o cristianismo entende-se o quê? Aquela coisa de ser um cristão, de ir na igreja. Tudo bem, até certo ponto está certo. Mas a partir do momento que vira uma tradição, aí começa o perigo. E sobre o calvinismo, né? Eles têm um pensamento, de modo geral, de que Deus já determinou quem vai para o céu e quem não vai. Mas isso aí é uma aberração teológica, né? A gente não pode pensar exatamente assim. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai? Deus sabe, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas mesmo sabendo, não significa que ele determinou. Entendeu? Ele sabe porque ele sabe todas as possibilidades. Pois se até um joguinho, né, criado pelo ser humano, você consegue prever possibilidades, né? Tem certos jogos que a gente vê hoje, por exemplo, joguinho de computador, joguinho de celular, né, que a criançada gosta, que você tem já ali um trajeto e você sabe direitinho onde que a pessoa pode, né, vai clicando ali, vai fazendo e chega lá. Então Deus sabe. Exatamente, o Cleonice. Não, e além de ninguém saber os segredos de Deus, portanto, né, se Deus tivesse determinado, a gente nunca saberia ao certo, e isso seria querer entrar demais na mente de Deus. O fato é que Deus, ele consegue prever o que vai acontecer. Mas ele limitou a si mesmo ao nos dar a capacidade de fazer escolhas, né? As únicas duas coisas que eu aceito hoje do calvinismo é o seguinte: primeiro, que realmente, se o Espírito Santo não tocar na nossa vida, a gente não consegue vir a Jesus. Esse é um fato. Se o Espírito Santo não tocar, ninguém por si mesmo vem a Cristo. Ninguém acha a verdade. Ninguém é iluminado assim do nada, né? O ser humano nasce no pecado, então ele precisa. Mas por isso mesmo que ele enviou os pregadores. Por isso mesmo ele falou: ide pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então, quando a gente prega o evangelho, o Espírito Santo começa a iluminar a mente da pessoa. Se a pessoa for humilde, ela vai aceitar, ela vai abaixar a cabeça,
né? Ela vai deixar a palavra entrar no coração. Se a pessoa for soberba, ela vai rejeitar, ela vai zombar. Mada, bom dia. Bom dia. Exatamente, deixar o Espírito tocar. Então, é nisso aí, né, justamente na pregação do Evangelho, que Deus exalta os humildes e abate o soberbo. Então, por exemplo, aqui na live já aconteceu de entrar pessoas aqui julgando pedra, né? Falando bobagem. Ah, isso é tudo fantasia, Deus não existe, não sei o quê. Né? São os que eu chamo de os homens bomba, né? Mas os homens bombinha de... Como é que chama aquela bombinha? Traquezinho, aqueles traquezinho, né? Estalinho. Eles chegam aqui e jogam um estalinho aqui querendo assustar a gente. Deus não existe, não sei o quê. Aí tem momento que Deus me dá uma direção, eu falo alguma coisa, tem hora que eu nem falo nada, deixo passar em branco, né? Mas essas pessoas, elas estão espraiando diante de todo mundo a estupidez delas. Pati linda, bom dia. Seja bem-vinda, Pai do Senhor Jesus. Quanto mais nos humilhamos, mais enchemos do Espírito Santo. É verdade, Cleonice. É o que Jesus chamou de tomar a cruz, né? Quanto mais a gente não fica reivindicando direitos pessoais, quanto mais a gente entende, né, que a graça é para todos, não só para nós, portanto nós devemos perdoar. Quanto mais a gente mergulha nisso, mais paz a gente experimenta, mais favor de Deus. Né? Não é que a gente compra Deus com a nossa humildade, não. Não é isso. Mas a humildade é a porta para você receber a verdade. Por exemplo, eu fico feliz, né, principalmente os irmãos que mais estão com a gente aqui. Eu fico me perguntando como que esses irmãos têm paciência para ficar aqui 1h30, 2 horas, até 3 horas me escutando falar. Né? É humildade, pessoal. Como eu também, graças a Deus, né, sempre tive e tenho humildade para ouvir aqueles que estão à minha frente, aqueles que estão mais maduros na fé, né? Não, Carlos, não interferiu. Não interferiu. É o que eu estou falando aqui. Uma leitura superficial pode fazer você cair numa soberba e criticar a palavra de Deus. Mas Deus não interferiu. Quando a Bíblia fala endurecerei o coração de Faraó, eu expliquei aqui, talvez você entrou agora. É porque a palavra ela endurece o coração do perverso. O homem perverso, ele ouve falar da graça de Deus, mas ele acha que o favor tinha que ser só para ele. Quando se trata dos outros, aí já não quer. O faraó oprimia o povo hebreu, né? Deus, quando criou o homem, ele não fez o homem para dominar sobre o outro homem. O homem só pode dominar sobre a natureza, sobre os animais, mas sobre o outro homem, não. Então, o povo egípcio estava ali oprimindo o povo de Israel. E o Senhor determinou, através daquele povo, né, começar a dar o seu testemunho na terra. Amém, Daniela, que bênção. Amém. Então, o Senhor não interferiu. Quando a Bíblia fala, eu expliquei aqui, que o Senhor endureceu o coração de Faraó, é aquilo mesmo que Jesus disse assim, ó, se alguém não crê em mim, eu não o julgo, mas a própria palavra há de julgá-lo no último dia. Entendeu, Carlos? É nesse sentido. Oi, Wellington, bom dia. Então guarde isso no seu coração. Você vai lembrar, quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, significa o quê? Que a verdade da palavra, ela endurece o coração de todo soberbo. É o que eu disse, uns entram aqui na live e recebem com alegria, né? Tem irmãos aqui que eu fico admirado de ter paciência de me ouvir, às vezes 2, 3 horas seguidas falando. Tem que ter humildade, pessoal. Tem que ter humildade, que eu sei que eu não sou, né, um cara mais eloquente, não sou o mais sábio, longe de mim. Então, quer dizer, são pessoas que estão ouvindo, na verdade, porque entenderam que é a voz do Senhor através de mim, né? Eu estou pregando o Evangelho. Não, Sebastião, mas só de você estar com a gente aí sempre que pode, né? Isso já é bênção. Então, a palavra de Deus nos fortalece. Se os irmãos não entendessem, né, que Deus está falando através
da minha instrumentalidade, porque Deus não desce do céu para pregar o evangelho, ele envia os homens, né? Não, então, Elton, eu expliquei sobre isso aqui também. Eu expliquei, você deve ter entrado agora, né? Amém, Rosiane, igualmente. Você também. Oi, Maria. Maria de Fátima, bom dia, Pai do Senhor. Eu expliquei sobre isso também, Elton. Como o homem criou o hábito, né, de escravizar através não da cor da pele a princípio, mas da dominação de povos inimigos, porque o pecado, né, tinha surgido na terra. Então começaram a nascer os clãs, as famílias da terra, que geraram depois os países, né? Então havia opressão de um grupo sobre o outro. Eles invadiam, dominavam, matavam todo mundo e levavam, geralmente, os homens como escravos e as mulheres, né? Você sabe. Aí o que acontece? Como isso existia, o povo de Israel não podia deixar de ter seus escravos. Eles escravizavam povos estrangeiros que eram conquistados em guerra, porque aí naquela época o que aconteceu? Prevaleceu a lei do olho por olho, dente por dente, entendeu? Só que, se você for ver na Bíblia, as leis da Bíblia para a escravidão são as mais leves que você encontraria entre qualquer povo daquela época. Tanto, aí citei o exemplo aqui do profeta Eliseu, né? Que quando ele pegou aquele povo lá que veio atacar o profeta, o Senhor cegou aquele povo, o profeta mandou que o rei desse comida e bebida para eles e os mandasse de volta para sua casa. Falou, não, esses aqui não foi você que fez cativo, então você não pode escravizar. Não foi você que ganhou guerra contra eles, então você tem que mandar eles embora de volta. E aí a Bíblia fala que os sírios, a partir daquele dia, nunca mais invadiram a terra de Israel naquela época. A mesma coisa eram os mandamentos acerca da escravidão. Você tinha, por exemplo, a lei de Sharia, né? Você tinha a lei, como é que chama? Alforria, né? Depois de 7 anos tinha um jubileu, né? Se a pessoa tinha uma dívida depois de 7 anos, se ela não conseguisse pagar, ela tinha que ser liberada. E se era uma dívida maior, dívida de terras, dívida de herança, então depois de 50 anos também tinha que perdoar e deixar sair forro, né, os seus inimigos. Se o povo de Israel não cumpriu essas leis, é por causa do pecado. Mas que Deus deu leis muito mais humanas do que todos os povos que existiam na época, isso aí ninguém pode negar. Isso aí a pessoa que tem bons olhos, né, que tem humildade para enxergar, ela vai enxergar. Entendeu? Então a escravidão, é lógico, houve hebreus lá, houve pessoas do povo que abusaram, né, que desrespeitaram essas leis, mas aí já não é um problema de Deus, é um problema do ser humano. Então, para você entender a palavra, oi Edson, oi Valéria, Pai do Senhor, sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Gente, se eu esquecer aí de alguém aí, vamos supor, alguém chegar na live e eu esquecer de te cumprimentar, me perdoe, que às vezes eu tô ligado no mistério. Tem hora que eu tô tão ligado na palavra que eu tô olhando para a tela e não tô lendo, eu tô viajando aqui nas ideias, né? No bom sentido, ligado na palavra, não viajando naquele sentido de, né, de boiar, não, mas ligado na palavra. Então, às vezes eu posso deixar passar em branco, vocês me perdoem. Então, o Senhor, né, quando ele fala aqui, meus irmãos, agora tem estendido a minha mão, ferir-te-ei, né, e a todo o teu povo com pestilência, porque havia uma dominação maligna, uma dominação sem afeto, sem misericórdia dos egípcios sobre o povo de Israel. E aí Deus desce para fazer justiça. E também para isso te mantive, quer dizer, já que você é um rei perverso, já que a minha bondade endurece o seu coração, igual eu falei, aquela pessoa que, de repente, quando ela vê a outra pessoa feliz, ela se enche de inveja, se enche de raiva, né? Tem gente que quer o perdão de Deus, mas quando vê Deus perdoar o outro,
Ela não aceita. Fala, não, que isso é? Assim é muito fácil. Já viu essa pessoa que fala assim? Tem gente que fala assim, meus pais mesmo, na época, né, principalmente meu pai, com todo respeito, ele está vivo ainda, amo ele. Mas ele falava muito assim, para vocês crente é muito fácil, vocês aprontam, faz o que quer e depois vem e fala que está perdoado. E eu explicava para ele, falei, não pai, não é bem assim. Não é bem assim, o perdão é para todos, só que alguns aceitam, outros jogam fora. Oi, Elaí Francisco, bom dia, graça e paz. Entendeu? Não é que o cristão faz o que quer e depois tá perdoado e é muito fácil. Na verdade, o mais fácil, falei com ele na época, mais fácil é o espiritismo, né? Mais fácil é o espiritismo. Você pode fazer desculpa da palavra, você pode fazer a cagada que for, que depois você vai ter milhões e milhões de reencarnações para você ficar pagando, voltando, erra, peca de novo, né? Mata um, na outra vida é morto. Aí quer dizer, não precisa de Deus, né? Não precisa de Deus. A pessoa faz o que quer porque ela mesma se aperfeiçoa. E isso sim é um comodismo na morte, né? Um ciclo de morte criado pela mente humana para justificar o pecado. Eles falam muito isso, né? Aprontou e agora está querendo ser santo. Aí quando falam comigo, hoje não falam mais, né? Graças a Deus, porque quando falam já sabe que vai apanhar. Mas quando falam comigo, aprontou, agora quer ser santo. Falou, olha, tem vaga para mais um, você também não quer entrar? Ou é Aparecida? Entendeu, pessoal? Tem vaga para mais um. Se apronta, agora quer ser santo. Falou, e por que você não queira ser também? Vamos juntos ser santos, né? Melhor do que ficar nós dois aqui nas trevas, um reclamando da vida do outro e tomando conta da vida do outro. Aí a pessoa já corre igual o diabo da cruz, né? Entendeu? E eu, como diz o ditado, eu amo as pessoas, eu tenho muito respeito, carinho, mas se começar com bobagem, pessoal, é aquela história, dá-lhe bicuda na cara do cão, entendeu? Não tem uma música assim, dá-lhe bicuda na cara do cão? Tá certo, Dani, tá certo. Na sua casa você tem pleno direito, você não pode permitir mesmo não. Assim, né? Você como cristão, você não é obrigado a permitir de jeito nenhum. Ninguém tem direito de fazer isso não. Então, amados, então o Senhor diz: para deveras para isso mesmo te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, uma vez que Faraó. Então, Dani, fala isso com ela. Quando ela fala assim: você está querendo ser santo, fala: eu quero, e você? Por que você não quer? Vamos ser juntas. A graça de Deus é para todos, não é só para mim. Agora, eu quero ser santo melhor que você, que quer continuar no lixo, comendo o vômito de Satanás, né? Aí é complicado. Então, assim, te mantive para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, o Senhor, pessoal, uma vez que o coração de Faraó era duro, o Senhor está trabalhando. Uma vez que o coração de Faraó era duro, Deus usa então o coração duro do Faraó justamente para deixar demonstrado que a graça dele pode salvar, mas que também pode endurecer o coração do soberbo. E isso serve de alerta para nós, né? Então, se você perceber que o seu coração está ficando ensoberbecido, vaidoso, então você tome cuidado, né? Humilhe-se perante a face, como Pedro falou, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Na vida do cristão, o passado é passado. Sim, Edson, eu digo assim, a gente tem que saber responder, né? É lógico que a princípio, com amor, com carinho, Pedro fala para a gente também estar preparado para dar razão da nossa fé a todo aquele que vier perguntar. Então, quando as pessoas vierem falar do seu passado, a princípio, né, vamos supor que a primeira vez a pessoa falou assim, Aí você fala com carinho, fala, não, meu irmão, o meu passado foi perdoado.
né? A graça de Deus está lá para quem quiser. Mas se a pessoa insistir, aí você bota ela no lugar, entendeu? Até para quê? Para que ela aprenda que quem fala o que quer, escuta o que não quer. Tem hora que a gente tem que dar o troco. O cristão não é um trouxa também, não. Nós tomamos a nossa cruz, mas nós não temos medo de confessar a verdade, de falar certas verdades, doa quem doer. Né? De preferência, assim, com o maior carinho possível, com o maior amor possível. Mas a gente vai ver o próprio Jesus, de vez em quando, né? Batendo com tanta força ali no povo, que se fosse hoje, ele ia ser chamado de quê? Machista, homofóbico, racista, taxista, motorista, né? Exatamente, Dani. É o Espírito Santo que sonda o nosso coração, né? Não é nós que ficamos fazendo uma autoanálise. A nossa parte é perdoar e deixar a palavra entrar. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala um pouquinho mais firme, as pessoas já começam a falar que a gente é isso, que é aquilo, né? Eu já fui chamado de um monte de nome assim, machista, racista, entendeu? Porque eu expressei minha opinião sobre esses conceitos, né, que a sociedade tem, e as pessoas entenderam pela minha fala ali, algum momento da minha fala, a pessoa se doeu, e aí já começa a atacar, entendeu? Aí a pessoa já começa a atacar. Então você imagina se Jesus tivesse vindo hoje. Naquela época ele ainda durou 3 anos, né? Naquela época Jesus, vamos dizer, durou entre aspas, porque estava planejado, ele tinha que morrer mesmo. Mas naquela época ele ainda foi suportado. Então, exatamente, Dutra. É isso mesmo. Eles atacam a Bíblia e atacam a nós cristãos também, né? Chama a gente de homofóbico, patriarcado opressor, né? Você já viu essa do patriarcado opressor? Porque Abraão tinha escravos, né? A Bíblia é a Bíblia do patriarcado. É a Bíblia que oprime as mulheres, que oprime os homossexuais, né? Quer dizer, gente ignorante que não aprende nunca. É igual Janes e Jambres, né? A Bíblia fala assim, como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, e esses também como bestas irracionais, sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque eles só aprendem o que interessa para eles. Eles não abrem o coração para deixar alguém maior do que eles operar no coração. Por isso que o Abacuque disse, né? Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo pela sua fé viverá. Fé, pessoal, tem a ver com humildade, né? Se não houver humildade, a fé não entra no coração. Luciene Rodrigues, bom dia. Seja bem-vindo, querido. Então o Senhor disse isso aqui, né? Deus usou então a dureza do coração de Faraó para deixar demonstrado a diferença entre o que crê e o que não crê. Exatamente, Isaac. Jesus não agradou. Não, você vê quando Jesus fala com Pedro ali, né? Lá em Mateus 16. Primeiro ele perguntou quem os homens diziam que ele era. Cada um deu opinião. Quando Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, falou, bem-aventurado, Simão. Isso não foi carne nem sangue que te revelou. Quer dizer, Pedro foi a primeira pessoa na terra a receber uma revelação direta de Cristo, né, de quem era o próprio Jesus. Mas minutos depois ele ensoberbeceu quando Jesus falou que tinha que morrer e ir para a cruz e falou assim, não, Senhor, de maneira nenhuma, nós não vamos deixar. E Jesus vira e fala, para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus, mas das dos homens. Pedro deve ter parado de respirar, né? Eu imagino que ele teve um princípio ali de uma taquicardia, né? Engoliu seco, mas depois, logicamente, ele entendeu e com certeza aquele espírito imundo que tentou falar na boca dele ali foi expulso na hora, pela verdade que Jesus falou, né? Ou seja, Jesus discerniu ali a voz do diabo em Pedro
e já repreendeu, né? Para trás de mim, Satanás. Aí, quer dizer, se fosse hoje, você imagina se Jesus nos tempos de hoje fala isso com numa televisão, por exemplo, com um político, aí acabou para ele, ia ser crucificado na mesma hora, né? Essa passagem mostra que realmente os somos. O ser humano em si mesmo não tem jeito para ele, não. Por isso, pessoal, que a Bíblia fala: humilhai-vos. Se o ser humano não fosse arrogante, a Bíblia não ia mandar a gente se humilhar, porque o verdadeiro humilde, ele não é mais humilhado. Você vê, Jesus não foi humilhado. Por quê? Porque ele já era humilde. Quando eles mandaram ele para a cruz, ele não abriu sua boca, ele não amaldiçoou ninguém. Ele só orou por aqueles que o apedrejavam, cuspiam ali, né? Batiam. Ele orou. Estevão, né? Eu falei apedrejado porque eu lembrei do caso de Estevão. Estevão foi apedrejado. Em nenhum momento ali ele levantou a voz para atacar os seus acusadores. Pelo contrário, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E morreu sorrindo, né? Você imagina um homem sendo apedrejado e morrer sorrindo e dizendo: Pai, não lhes imputes esse pecado, né? Minha sogra, tadinho, é falta de entendimento, né, ô Dutra? Fica triste por Jesus falar assim com Pedro. Não entendia, né, o propósito, né? Jesus deu vários exemplos. As interpretações da Bíblia trouxe divisões. Ô Wellington, então, as divisões, meu amigo, elas revelam exatamente o coração de cada um, né? Paulo falou: é necessário, infelizmente, que aconteça divisões para que os eleitos sejam manifestos. Porque só um povo que é humilde, só um povo que ama o Senhor vai conseguir andar junto. Entendeu? Somente quando há humildade, quando há entrega, quando há renúncia. Por isso que Jesus falou: ó, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Porque, tipo assim, a questão da interpretação, pode até haver diferença de interpretação em algumas coisas, mas naquilo que é essencial, todos têm que concordar. Por exemplo, se eu perguntar aqui: o que vocês acham que era o espinho na carne de Paulo? Aí cada um vai dar uma interpretação. E isso aí pouco importa. A não ser que a pessoa fale uma besteira muito grande, né? Mas, tipo assim, desde que não fira a palavra, não vai fazer diferença. Eu acho que o espinho na carne de Paulo é porque toda cidade, eu particularmente acredito que pode ser isso. Toda cidade que ele chegava tinha lá os judeus endemoniados, né? Perturbados, que conhecia o passado dele e que chegava para acusá-lo, né? E fazer provocações e atacá-lo, tentar matá-lo, né? Amém, Dana, é isso aí. Então, aí algumas pessoas acham que era o passado, outros acham que era uma enfermidade que ele tinha nos olhos. Agora, nós tivemos um caso lá na cidade de Ubá, aqui em Minas Gerais, de um cara que dava escola dominical e ele cismou e falou na escola dominical que ele achava que o espinho da carne de Paulo, que Paulo era gay. Aí, 2 meses depois, a mulher dele pegou ele dentro de casa com outro cara. Olha aí. Então, nesse caso, o cara, né, retardado. É um doente mental fazer um negócio desse. Aí o Senhor, né, revelou o pecado dele e ele ficou envergonhado. Então, quer dizer, ele usou essa situação, ele usou essa situação de Paulo para justificar o pecado dele. O cara era maestro da igreja, olha para você ver, era maestro da orquestra da igreja, ou não sei se era maestro, mas era um dos principais lá, fazia arranjo para a igreja e tudo, tocava, né, nos cultos, dava aula na escola dominical, acho que, não sei se era presbítero, o que que era, quer dizer, tinha um monte de função na igreja, né? Exatamente, Clarice. Ele acabou usando a Bíblia, né, para tentar justificar o pecado dele. E aí Deus
permitiu que ele fosse exposto, né? Estava no armário. Então, quer dizer, mas tirando isso, algumas variações de interpretação que não sejam fundamentais, não tem muito problema. A questão é o seguinte: qual é a verdade central? Exatamente. Qual é a verdade central do Evangelho, pessoal? É que o próprio Deus se fez homem, habitou no meio de nós, viveu uma vida terrena aqui, conquistou, né, a experiência humana sem pecado, para depois poder nos socorrer e nos levar a viver o padrão de Deus. E o Espírito Santo é exatamente o próprio Deus que passou pela pessoa física de Jesus, ressuscitou e ele se torna então o nosso companheiro, né? O nosso amigo interior, o nosso professor de Bíblia, o nosso tudo, né? A nossa vida, a vida de Deus dentro de nós, coisa que nem Adão teve. Os irmãos já repararam isso? No paraíso, Adão tinha que receber em doses homeopáticas, né? Ele tinha que comer da árvore da vida. Então ele recebia em doses homeopáticas. Hoje nós temos Deus dentro de nós. Tanto que a palavra, quando fala que Jesus, né, Deus se fez carne e habitou entre nós, a palavra certa é tabernaculou, né? Ele tabernaculou entre nós. O tabernáculo era o quê? Era aquele lugar lá no Velho Testamento que Deus habitava, né? Aquela tenda que o povo andava, né? Aquela tenda que era dirigida por uma nuvem de glória. Quando a nuvem andava, o povo tinha que levantar e andar, seguir a nuvem. Quando a nuvem parava, o povo tinha que parar. Então Deus sabia a hora de andar, a hora de parar, descansar, se era para a esquerda, para a direita. Então o povo aprendeu a obedecer ali a direção do Espírito Santo. É verdade, Clarice. Não, e olha que eu vou te falar mais, hein? Em vaso, depois que Adão foi expulso, ele encontrou um povo. Ah, sim. Pois é, então, Isaac, mas olha só, eu particularmente, irmão, eu acredito que Adão viveu e teve, né, a raça humana se desenvolveu muito lá no paraíso, antes da queda. Quando a Bíblia fala que Adão, né, foi o primeiro homem e que por meio dele veio o pecado, eu acredito nisso, ele foi o primeiro. Mas como antes do pecado, né? Isso fica claro para a gente na Bíblia. Então, mas olha só, antes do pecado, Deus permitiu, né, que irmãos se casassem, se unissem, né, no casamento. Por quê? Porque não havia pecado. E é a única explicação para que a raça se multiplicasse, certo? Então essa raça começou a se multiplicar lá no Éden, mas quando houve a queda, a Bíblia não vai entrar em detalhes sobre isso, porque tem coisa que não era para a gente saber como que era lá. Mas eu particularmente creio que ele teve outros filhos e filhas antes da queda. Só que aí, tipo assim, quando houve a queda, né, Adão como cabeça da raça, então surgiu ali o medo, a desconfiança em todo mundo. Por exemplo, quando você fala assim, ó, Napoleão invadiu, esqueci agora o nome da cidade, na Batalha de Waterloo, né? Ué, Napoleão foi sozinho com a espadinha na mão? Claro que não, subentende que tinha um exército atrás dele. Então, Cleonice, realmente não pode ser revelado, mas como é que a gente vai explicar que quando Adão saiu dali, né, Caim quando matou Abel, saiu dali e habitou lá na terra de Cuxi, né, casou com uma das filhas de Cuxi. Que povo era aquele? Entendeu? São povos, né, ou não digo povos assim, igual hoje, né? Eram povos pequenos. Pois é, Caim encontrou uma mulher. Mas aquela raça toda que já estava se espalhando pela terra, pessoal, todos vieram do Éden, não tem outra explicação.
E, inclusive, aí, nesse meio, né, é possível nós acreditarmos que muita coisa que tem, muito fenômeno que tem na Terra, como as pirâmides do Egito e outras coisas, pode ter sido criado, ou algumas coisas antes da queda, né? Mas provavelmente no período que o homem ainda vivia muito tempo, porque depois da queda o homem ainda vivia 1000 anos. Então, quer dizer, ele tinha uma força, uma saúde muito maior do que nós temos hoje. A gente não pode nem imaginar. Talvez Adão, por exemplo, era muito maior do que nós, né? A gente não sabe. Talvez ele tinha aí 2,5 metros, 3 metros de altura, a raça adâmica, né? A gente não sabe. Mesmo que não seja, com certeza eles tinham muito mais força e inteligência do que o homem tem hoje. Porque olha só, é a mesma coisa quando você tira uma fruta da árvore, ela vai apodrecendo aos poucos. Então, a partir do momento que o homem se desligou de Deus, o tempo de vida dele ainda era muito grande, porque estava recém-caído, né? Recém-desviado, mas ele foi aos poucos diminuindo, até chegar hoje, a gente vive aí 80, 70, 80 anos, o resto é canseiro e enfado, como diz lá no Salmo, né? Acho que é o Salmo 90. Então tem tudo isso, né? Aí, pessoal, só para fechar aqui, ó. Nossa, já são quase 9 horas. Eu vou ter que encerrar, pessoal. Mas o Senhor diz aqui, ó: eis que amanhã por esse tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até agora. Envia, pois, recolhe o teu gado, aqui o gado que sobrou, né? E tudo que tens no campo, todo animal, todo homem que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles. Aí, ó, aqui o Senhor já vai além e já está ensinando o pessoal, né, o povo de Israel, que o povo de Israel também tem que vigiar. Que a saraiva aqui já era um juízo mais severo. Então o próprio povo de Israel tinha que tirar também o seu gado, né, dos lugares onde não havia cobertura. A Bíblia fala que serão julgados grandes e pequenos. Acredito que os anjos foram criados um pouco maior. Isaac, a Bíblia fala isso. Os anjos são maiores em força e poder, né? Fisicamente também é provável que sejam maiores. Mas quando fala grandes e pequenos, isso aí não tem a ver exatamente com anjos, não. Grandes e pequenos é entre os próprios seres humanos. Você tem os reis, né? Você tem os presidentes, os governos, os empresários, os políticos aí. E tem o povo comum, então grandes e pequenos. Entendeu? Nesse sentido. Entendeu? Embora, né? Talvez se incluir os anjos aí não seria um problema. Então o Senhor disse assim, ó: quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir seus servos e seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou seus servos e seu gado no campo. O Senhor aqui ainda usa de misericórdia, pessoal, como eu ia falar, né? Não só com o seu povo de Israel, mas ele também mostra a sua misericórdia com o próprio povo egípcio. Porque o povo egípcio não era culpado das maldades do faraó. Então aqui você vê já, né, mesmo no meio dessa praga, agora uma mão de graça do Senhor estendida a esse povo. Então ele mandou avisar, ainda falou, ó: quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos. A partir daqui, você já vê o exemplo, né, o que estava acontecendo ali com o povo de Israel, esses milagres já tocando o coração dos ímpios, alguns ímpios que estavam ali, alguns egípcios, né? Então, quer dizer, o testemunho ali já começou a fazer efeito. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, haverá saraiva sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, a erva do campo. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. O Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito.
Saraiva é sempre um juízo mais severo, igual aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Aqui, ó, aqui Faraó quase que teve um rompante de arrependimento também, né? Ele ficou abalado, não que ele se arrependeu de verdade. Essa confissão aqui não é do arrependido, né? É da pessoa que está sendo castigada e tá chateado com a pena, né? Não é um arrependimento verdadeiro. Aí ele diz: Orai ao Senhor, pois basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: Saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que toda a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Aqui Moisés também já começou a ver como era duro o coração de Faraó. O próprio Moisés agora fica assustado, né? Ele fala, ó, quanto a ti, eu sei. Quer dizer, agora eu sei, que antes Deus falava, né? Eu vou endurecer. Agora Moisés fala, eu sei. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu Moisés da presença de Faraó, estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões, a saraiva, e a chuva não caiu sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu seu coração, ele e seus servos. Assim, aí ó, endureceu o seu coração, foi o Faraó que endureceu. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Eu vou encerrar aqui, terminamos o capítulo 9, lembrando aos irmãos, né, os irmãos que amam esse ministério, que querem acompanhar aí a nuvem do Senhor junto conosco. Entra aí no meu perfil, né, se inscreve lá no link de WhatsApp, que tem lá para vocês não perderem o contato. E alguma coisa extra que a gente for fazer, eu poder enviar notificação para vocês. Lembrando que essa história, né, o êxodo de Israel do Egito para a terra de Canaã, representa o nosso processo de santificação, tá, pessoal? Nós não podemos perder isso de vista. Eu não estou aqui simplesmente contando uma história como se eu tivesse, né, contando para vocês um relato do que aconteceu lá no passado. Amém, Cleonice? Estamos juntos. Entendeu, pessoal? Não é para encher a sua cabeça de conhecimento bíblico, que eu nem sou o cara mais habilitado para isso. Eu não sou teólogo, eu não sou historiador. Então, não estou aqui te trazendo aí uma cultura geral de Bíblia, nada disso. Aqui nós pregamos a palavra no seu contexto espiritual, procurando revelar Cristo aos nossos corações. Certo? Então, aqui na história do Êxodo, o que importa mais para nós é que Moisés é um tipo de Cristo, né? Ele é enviado para tirar o povo do Egito, assim como Jesus veio nos tirar do pecado e levar o povo para Canaã, que é o que? A terra de paz, é onde nós entramos no descanso do Senhor, como diz lá em Hebreus, né? Aquele que entrou no descanso do Senhor, esse descansou das suas obras, assim como Deus também das suas. Sim, Rosiane, eu vou encerrar. Desejo também que os irmãos aí fiquem na paz, né? E que o Espírito Santo nesse dia nos faça lembrar, pessoal, da presença de Deus na nossa vida. Não deixe nenhum desânimo te abater. Se vier algum desânimo na sua mente, algum sentimento assim, sabe? Já não aguento mais. Isso é do diabo, repreenda, não aceite.
Entendeu? Lembra que a fidelidade do Senhor é eterna, o Senhor não nos abandona, pessoal. Então não seja você abandonar o Senhor, persevere. Falta pouco, o Senhor em breve virá buscar a sua igreja. Particularmente creio que será ainda na nossa geração, tá? É lógico que você pode falar, todo mundo fala isso, mas eu creio, né? Os sinais estão se cumprindo de forma galopante, né? Galopante. O templo lá de Jerusalém já está na planta, já estão juntando dinheiro, a verba. Aquele templo vai ser reerguido agora, no máximo aí até 2025, 26. E aí, pessoal, vocês já sabem, né? Quem vai assentar ali naquele trono, né? Então vamos ficar ligados no Senhor, não desanime não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, amados? Tenham todos um bom dia também, em nome de Jesus. Amém, Isaac, tá ligado? Não vamos provar a morte, eu creio. Deus abençoe a todos, bom dia e até a noite, se Deus quiser, às 19 horas. Amém?